Olá, tudo bem, turminha? Hoje, dia 14/7/2020, na nossa aula de História, que nós vamos ter agora, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que fala sobre os indígenas, né? Sobre os indígenas nos dias atuais. Como eles vivem hoje? Nós sabemos, né, que os indígenas hoje já estão bem desenvolvidos, mas antigamente, antes da chegada dos europeus ao Brasil, eles viviam de uma forma totalmente diferente da que eles vivem hoje. Hoje eles aprenderam a viver como os não índios, porque tiveram que se adaptar, passaram por várias transformações na sua cultura. Antes da chegada dos europeus, nós sabemos que os indígenas eram bem nativos, se alimentavam de coisas que tiravam da floresta, pescavam, caçavam, produziam a sua alimentação ali mesmo. Até as suas vestes, né, a sua roupa, a pintura no rosto, era tudo retirado da natureza. Com a chegada dos europeus, com a chegada de outros povos, tudo isso foi mudando, foi modificando, e a cultura indígena sofreu muito com a chegada desses povos, tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida, né, dos índios hoje, atualmente. Lá no livro de vocês, no livro 4, na disciplina de História, na página 252, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dos indígenas, tá? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Era de 5 milhões, né? Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses e outros que vieram, né, para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Essa redução se deu por vários fatores, como aprisionamento, escravidão e mortes causadas por conflitos com os não indígenas, além de doenças transmitidas por eles, ou seja, transmitidas pelos não indígenas que transmitiam para os indígenas. Porque quando eles viviam aqui nas terras brasileiras sozinhos, eles não adoeciam com frequência, tá? Com a chegada de outros povos, com outras culturas, eles acabaram pegando várias doenças, morreram não só de doença, mas de conflitos também, foram escravizados. Então, tudo isso levou à diminuição desses povos no Brasil. Esse encontro dos indígenas com os portugueses e outros povos dificultou a conservação dos seus costumes e o modo de vida tradicional. Para os povos indígenas que sobreviveram, surgiram outros desafios. Alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar os seus hábitos. Então, alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, muitos costumes foram se adaptando à nova realidade. Ao mesmo tempo, alguns grupos se recolheram e se manifestaram mais no interior do país. Esses que se manifestam, que vivem mais afastados das cidades, são os que hoje ainda conservaram, ainda têm a sua cultura indígena, que ainda fala as suas línguas, que ainda tem as suas tradições nas suas culturas, como pesca, caça, a pintura do corpo, tá? Então, atualmente, mesmo em números menores, se comparado com a época da chegada dos portugueses, os indígenas ainda lutam para preservar sua cultura e seu acesso à terra. Ao contrário desses tempos passados, hoje os indígenas estão mais amparados, ou seja, hoje os indígenas têm uma lei que ampara eles, que ajuda eles, tanto na saúde quanto na alimentação, tá? Então hoje eles têm esse amparo. Hoje tem as terras que são demarcadas, as terras demarcadas como terras indígenas, que só entra nessas terras quem realmente é indígenas, tá? Quem não é indígenas são todos retirados. Então,
são mais amparados porque são cidadãos brasileiros e reconhecidos por leis. No nosso estado tem muitas regiões que hoje foram demarcadas e hoje só vivem os indígenas. Os não indígenas foram retirados dessas localidades, como os garimpeiros, os fazendeiros, os arrozeiros foram retirados dessas áreas para deixar livres somente para os indígenas, para que eles possam conservar a sua cultura. Na página seguinte, terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir-lhes esse direito, existem locais demarcados de usos exclusivos, chamados de terras indígenas. Dessa maneira, todas as riquezas naturais das terras onde eles vivem, como a madeiras de árvores, né, os animais, as plantas, os peixes dos rios e os minérios podem ser explorados somente para a sobrevivência dessas comunidades. Só os indígenas podem extrair, podem explorar essas riquezas da natureza, tá? Que não é para eles, não é proibido. Por quê? Porque eles só vão retirar para o uso, para a sua alimentação, para se manter. Eles não vão retirar para exportar, para vender, nem para ficar ricos, porque os indígenas não pensam dessa forma, tá? Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2%, né, do território nacional, localizadas em várias regiões do Brasil, com concentração na Amazônia Legal. Ou seja, no Brasil há várias regiões que ainda conservam essa cultura indígena, tá? Então eles são amparados e são bem cuidados. E o que os indígenas trouxeram, em que eles influenciaram na cultura dos não indígenas? E muita coisa. Nós vimos que na alimentação, em algumas palavras da língua portuguesa, eles tiveram grandes influências. As influências indígenas na cultura brasileira, tá? Então, a contribuição indígena na formação da cultura brasileira é bastante grande. Podemos encontrá-la na própria língua portuguesa, na formação de alguns nomes como Cauã, Ubiratã, Saci Pererê, né, Sabiá. Nós vimos que jacaré também são de culturas indígenas, né? E na culinária, o que eles contribuíram? Na culinária nós aprendemos com eles a tapioca, nós adoramos a tapioca, né? O pirão de peixe, que é maravilhoso, comidas à base de milho, de mandioca, batata doce, palmito e frutas, tá? Como o guaraná. E tem outras frutas também que são todas de origem, né, que vem da alimentação indígena, que nós aprendemos isso com ele. No uso de alguns medicamentos também, né, para fazer chá para tratamento, né, de doença, de algumas doenças, eles usavam ervas medicinais, que hoje nós, né, utilizamos muitos remédios caseiros à base de ervas medicinais. Também de cultura indígena. O artesanato, feito tanto em barro, né, quanto em palha e madeira, são também de cultura indígena. Em algumas lendas, folclore também. Na música, instrumentos musicais como a flauta e o chocalho são instrumentos feitos pelos indígenas, principalmente pela mão de obra dos homens, tá? No hábito de tomar banho todos os dias, isso é um hábito que quem tinha só era os índios. Então acabamos, né? Os não índios acabaram adotando esse hábito. A pesca também vem de cultura indígena. O uso de utensílios de barro, palha e madeira, como eu havia falado para vocês. A influência desses primeiros povos que aqui habitavam é vasta, né, e muito importante para a contribuição desse ser conhecida, né, e valorizada pela sociedade brasileira. Então nós só temos a agradecer as coisas que nós aprendemos e também aquilo que nós, né, quando eu digo nós, os não índios ensinam também para eles. São pessoas humildes, pessoas muito inteligentes. Eu já tive muito contato com os indígenas. São pessoas humildes, são pessoas que são amigos. Eles não gostam de traição. Ninguém gosta de traição, né? Então, assim, já vivi em área indígena e já convivi um pouco com eles e foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Então,
Lá no exercício de aplicação nós temos, marque o que é influência indígena na cultura brasileira. O que eles influenciaram na nossa cultura, né, na cultura brasileira? Então, vocês vão marcar somente aquilo que influenciou. 2. São chamados de terras indígenas os locais ocupados por quem? 3. Na questão 3, vocês terão que fazer uma pesquisa em grupo. O tema, a presença indígena no Brasil. Recolhe figura, reportagem, entrevistas e notícias de jornais e revistas, tá? Para compor com os colegas um enorme mural de cultura indígena. Cada grupo deverá indicar-se um aspecto da cultura indígena, como indicado a seguir: a arte indígena, instrumentos musicais, receitas de comidas, nomes de cidades, pessoas e problemas atuais vividos por eles. Vocês terão que escolher um desses temas, tá? Um desses subtemas para você falar um pouquinho. Vai falar sobre instrumentos. Então, aí você vai definindo o que você quer falar. O subtema são vários aqui. Você vai escolher um para você falar. Você vai em busca de imagens, de desenhos, de recortes, tá bom? E na página seguinte, nós temos o exercício proposto, que é o exercício que a gente propõe para você fazer em casa. Também referente à cultura indígena, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da aula de hoje, falando sobre os indígenas, sobre a sua cultura, sobre o valor que nós devemos dar a essa cultura, que é a cultura indígena, que teve grande influência na cultura brasileira, tá bom? Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço em cada um de vocês.